Tudo bem com você? Como você está? Como que anda o seu dia? Espero que esteja tudo bem contigo. Eu sou o Gustavo Planck, técnico em segurança, auditor interno de SGI e consultor de SGI. Sistema de gestão integrado na qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. Eu criei esse canal, eu estou desenvolvendo esse canal para você, para ajudar você a facilitar o seu dia, a descomplicar o seu dia a dia nas questões relacionadas a procedimentos, instruções de trabalho, indicadores, no ambiente em que você está atuando, no ambiente em qual você está trabalhando. E hoje eu quero conversar com você, refletir com você e tem aí alguma dificuldade com diálogo, ou é uma pessoa que não consegue se expressar, ou é uma pessoa que está um tempo parado, está um tempo afastado da segurança do trabalho, está querendo retomar esse mercado, o que a gente deve fazer? Como que funciona a nossa comunicação com relação ao nosso dia a dia? Então, fica no vídeo, aproveita o conteúdo, discutir e você aplicar também no seu dia a dia. Comunicação, palavrinha fundamental para as profissões, para a nossa vida de uma forma geral e que traz muitos problemas para nós. Dentro da segurança do trabalho, a gente sabe, e não só na segurança, mas também na qualidade do meio ambiente, a gente tem um problema sério quando não existe comunicação dentro da empresa. Não existe, ou existe a comunicação e ela é travada, ela é conturbada dentro da empresa. Forçar que não sou nenhum especialista neste assunto, mas estou trazendo aqui para vocês um pouquinho da minha experiência, um pouquinho do que eu vivo e do que eu vivi com relação a este assunto. Eu quero compartilhar isso com você, para que você possa ter um caminho diferente, possa refletir, possa melhorar e não sofra do jeito que eu sofri com relação à comunicação e conseguir melhorar o ambiente de trabalho, transformando ele num ambiente mais seguro, mais saudável, mais comunicativo e transparente. Porque a base da comunicação é transparência e objetividade. Não seja uma pessoa que não seja transparente na sua comunicação. Acho que esse é o primeiro passo. Porque dentro das empresas nós vamos ter situações de conflito, nós vamos ter maneiras de se comunicar e muitas dessas maneiras acabam não atingindo o objetivo que era necessário. Então, primeiro ponto, se você tem uma dificuldade muito grande de se comunicar, você tem que treinar um pouquinho essa comunicação. Você pode, por exemplo, buscar especialistas, então eu vou fazer um curso, por exemplo, de oratória, entender um pouquinho melhor disso. Então, você vai desenvolver essa parte tão importante da comunicação dentro do ambiente de trabalho. Você pode também treinar sozinho. Por exemplo, preciso dar um treinamento, eu preciso fazer um DDS, eu preciso orientar, eu preciso conversar com os trabalhadores num determinado assunto e eu tenho uma certa dificuldade, uma certa barreira para transformar isso em efetividade, transformar isso de uma maneira clara e transparente. Uma dica que eu dou para você que vai passar por algumas dessas situações, se preparar antes, entender do assunto, conhecer o assunto que vai ser tratado, isso é muito importante, principalmente na parte de treinamento, de orientação, de conscientização. Você você ter o assunto dominado, você entender e compreender aquilo que você está falando, para que você possa aí desenvolver isso de uma maneira bem tranquila. Para isso a parte de argumentação não, parte de conhecimento. Para a prática de você transmitir aquilo que você estudou, transmitir aquilo que você leu e sobre aquele assunto que você vai falar, você pode aí, de uma maneira bem simples, né, fazer todo o estudo, fazer toda a preparação, e aí você vai lá na frente do espelho da sua casa, por exemplo, e você vai treinar com você, né? Você vai
fazer o treinamento para o seu reflexo no espelho. Aí você vai entendendo a sua fala, seus pontos mais frágeis e vai corrigindo. Então você pode fazer isso falando uma técnica, falando para frente do espelho lá, e você se vendo e entendendo o que, que você está conversando, o que, que você está transmitindo. Uma outra possibilidade, por exemplo, se você tem algum conhecido ou familiar ou parente, você vai e faz o treinamento, a orientação, a palestra para essas pessoas, né? Passa aí a dinâmica que você está pensando para essas pessoas. Também é uma outra maneira de você treinar e de você se soltar com relação a esse assunto, essa transmissão de conhecimento. Lógico, você fez o treinamento com eles, fez essa prática com eles, e depois pergunte para eles o que, que eles entenderam, quais foram as dúvidas que surgiram e o que, que aconteceu, qual que foram os pontos fortes e os pontos fracos, né? Nada muito fechado, com pauta, com pergunta, não, faça algo leve, faça um bate-papo. Falar, você vai lá, faz o treinamento, por exemplo, e depois numa conversa, o que, que foi que você sentiu, quais são as dúvidas, o que, que surgiu de dúvidas, e aí você vai fazendo esse bate-papo, você vai entendendo como que você vai transmitir o seu conhecimento para esse público. Então, são duas ferramentas que eu indico que ajuda bastante. Então, essa conversa, essa transmissão para o espelho, ou então para algum grupo de pessoas, você possa depois aí conversar e tirar algumas conclusões daquilo que você apresentou. E aí você começa a ter essa adequação. Outro ponto, né? Você vai, primeira vez que você vai dar um treinamento, uma palestra, já fez tudo isso que que eu acabei de comentar com vocês, e chegou o dia para você dar o treinamento, fazer o DDS, fazer a orientação, enfim, qualquer coisa. Procure estar calmo, relaxar, respirações profundas, para que o cérebro possa estar oxigenado e todas as ideias fluírem de uma maneira tranquila. Procure tomar uma água, chegue mais cedo, se for um treinamento, né? Chegue uns minutinhos mais cedo, para você preparar o ambiente, para você se ambientar. Normalmente as pessoas acabam chegando não tudo de uma vez, mas vai chegando aos poucos. Você vai quebrando o gelo conversando com elas, entendendo um pouquinho, bem, de uma forma bem tranquila e bem informal, né? Perguntando o nome, o que que ela faz, o que que ela está desenvolvendo, como foi o final de semana, para você poder ter essa ansiedade, vamos dizer assim, diminuída. Respirar, pensar naquilo que você está falando e, ao mesmo tempo, conversar com as pessoas que estão chegando, com as pessoas que vão receber esse treinamento, com as pessoas com qual você vai conversar e entender um pouquinho delas, para que você possa estar no mesmo ambiente que elas e aí você vai conseguindo diminuir a sua ansiedade, seu nervosismo, respirando para que tudo o que você estudou, tudo aquilo que você aprendeu no seu cérebro e aí você conseguir transmitir de maneira bem positiva. Se você está fazendo um treinamento, normalmente você vai ter aí apresentações, slides, enfim, gráficos, pode ser que você tenha, ou até mesmo frases, vídeos que você vai passar. Sempre procure olhar para o público com qual você está conversando, para o qual você está direcionando a sua fala. Como que fale de costas, né? A gente tem o hábito de, quando a gente está apresentando na, no treinamento, você vira de costas e você começa a literalmente ler os slides. Isso não é legal, isso não traz conexão com o seu público e o seu nervosismo vai lá em cima também. Então, fale de frente para o público, olhe para os olhos de cada pessoa que está ali, né, e faça essa conexão com eles para que você possa transmitir o seu conhecimento. Muito importante isso. Depois da parte de apresentações, isso aí são detalhes mais técnicos, a gente pode falar um outro vídeo. Se você quiser, se vocês quiserem, deixa um comentário aqui e a gente fala um pouquinho de apresentações, de preparação desse material para a apresentação. Muito importante como eu estava falando, essa conexão com o seu público. A parte de treinamentos, orientações, conscientizações. No dia a dia, como é que eu faço? No dia a dia, sempre você procura, lógico, sempre ter uma boa noite de sono, sempre estar descansado,
respirar, né? O ato de respirar bem faz com que o seu cérebro trabalhe de maneira diferente, que as ideias sempre estejam ali, reforçando que eu não sou nenhum especialista com relação a isso. É importante deixar isso claro e que eu estou compartilhando aquilo que eu vivo, aquilo que eu vivi para que vocês possam aplicar aí no dia a dia de vocês. Se eu tenho uma ansiedade muito grande, se eu tenho um nervosismo muito grande, se eu passei por alguma situação de estresse e eu quero comunicar, procure um especialista, né? Ele vai te orientar qual é a melhor maneira e qual é a ferramenta para que você possa desenvolver isso bem. Outra coisa também que se você há um tempo fora do mercado, faz um tempo que você não atua na área de segurança do trabalho, quer retornar, quer voltar a atuar na área, o primeiro passo é se atualizar. Acho que isso é mais importante. Por isso que existe o canal do Diário do TST, por exemplo, para que você possa ir atualizado todos os dias com os assuntos que a gente trata aqui. Então se atualize, entenda o que está acontecendo, faça uma leitura das NRs, faça um entendimento, procure os profissionais que atuam na área e que podem te dar um embasamento, possa te atualizar com relação a essa parte mais técnica das NRs. Depois, se você tiver alguma relação de novo, com ansiedade, com nervosismo, procure o profissional para ele poder te orientar como que você vai fazer isso. Então, tecnicamente, você vai se atualizar e depois, naquela parte pessoal, na parte psíquica, se você tiver dificuldades, procure um profissional para ele te orientar qual caminho você deve seguir, quais ferramentas você deve utilizar para desenvolver essa questão, melhorar essa questão em você. Por quê? E aqui eu vou chegar em 3 ou 4 tópicos que eu anotei para que a gente possa entender o ambiente de trabalho. Porque dentro da segurança do trabalho, ou melhor, dentro de qualquer ambiente, nós vamos ter situações de conflito. Nós vamos ter situações que nós não desejamos que aconteça, mas é necessário, não necessário, mas vai acontecer dentro do ambiente de trabalho. Porque somos pessoas diferentes, pensamos de modo diferente, e isso, ao mesmo tempo que traz um certo conflito por conta da pessoa querer defender aquele assunto dela, mas também por situações que a pessoa está fazendo de maneira inadequada e você está corrigindo. E aí você acaba gerando essa situação de conflito. E aqui eu trouxe algumas dicas que eu quero compartilhar com vocês sobre três ações que nós devemos ter dentro de nós para que a gente possa ter um ambiente de trabalho, uma comunicação, um diálogo mais fácil, mais fluido e com o objetivo de melhorar o ambiente, melhorar a saúde e segurança dos trabalhadores. Primeiro, nós da área da segurança do trabalho, qualidade e meio ambiente, devemos estar sempre abertos a novas opiniões. A nossa mente tem que estar sempre aberta para escutar algo diferente daquilo que a gente está acostumado a escutar, a viver, a entender. Por quê? Dependendo da posição da pessoa, dependendo do que ela está enxergando, você vai entender que aquilo que ela está falando vai ser benéfico para o ambiente de trabalho. Então, uma simples utilização de EPI que está sendo desconfortável, né? A pessoa pode falar assim, olha, eu não estou conseguindo usar o protetor de inserção. Não, você tem que usar porque é obrigatório, e aí você cria uma gestão de conflitos de uma maneira necessária. Se você escutar ela e perguntar para ela, mas tá bom, por que você não consegue usar? Quais são os empecilhos? O que está te incomodando? Ah, me incomoda o ouvido, dói o ouvido. Se tem alguma relação com dor, você vai encaminhar para o médico do trabalho, para algum especialista, para ver se tem algum problema clínico no aparelho auditivo, no ouvido da pessoa. E aí você vai entender, ah, mas não é no ouvido, tá tudo certo com o ouvido, então tem alguma coisa incomodando com o protetor auricular. Então, será que existe algum outro tipo de protetor que possa ser utilizado? Então, fazer esse entendimento e estar aberto a esta comunicação é muito importante para que você possa ter uma segurança efetiva. Então, tenha essa mente aberta para as novas situações, para a nova visão dos trabalhadores, dos colaboradores,
com relação aos assuntos que você está ali conversando. Então, primeira coisa, esteja aberto. Segunda coisa, baixa confiança e falta de abertura, né? Falar abertamente. Segurança do trabalho, você lida com muitas informações. Nós lidamos com muitas informações. E muitas das vezes nós não queremos comunicar tudo. E aí você acaba segurando por algum motivo aquela informação para você. Isso não faz bem para a gestão para a gestão integrada, vou dizer assim, para a segurança do trabalho, para a qualidade e para o meio ambiente. Você tem que ser, sim, comunicativo, você tem que ser, sim, transparente. Já falei em outros vídeos e vou reforçar aqui. Você não comunica tudo para todo mundo. Você vai direcionar a comunicação para cada área, para cada setor, para cada departamento. Por quê? Eles não precisam saber de assuntos, por exemplo, né, o operacional não precisa saber de assuntos da diretoria. Parte dos assuntos da diretoria vai ser comunicado a eles. Por exemplo, os objetivos da gestão relativas à qualidade, meio ambiente e saúde e segurança. Então, esses objetivos, esses indicadores, isso sim tem que ser comunicado e tem que ser falado. Mas assuntos de investimento, de quando que vai acontecer o investimento naquela máquina, quando que vai ser mudado o layout da fábrica para melhorar o ambiente de trabalho, isso são decisões estratégicas. Necessariamente o trabalhador não precisa ficar sabendo de tudo que acontece a todo tempo. E com essa falta de transparência, com essa falta de comunicação, ou melhor, você sendo transparente, você comunicando aquilo que precisa ser comunicado, você vai ter uma confiança maior naquilo que você está divulgando. Você segura a informação, se você retém a informação, se você demonstra que você tem o poder por conta da informação que você está segurando, você vai fazer com que essa relação de confiança dos trabalhadores com a segurança do trabalho não seja efetiva, seja baixa. E essa confiança precisa ser muito alta. Essa relação dos trabalhadores com a segurança do trabalho tem que ser algo bem forte. A segurança do trabalho tem que ter uma confiança em tudo que ela faz, desde a diretoria até o operacional. Isso não tem como discutir. Essa relação de confiança tem que existir, porque senão você vai ter conflito toda hora e você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Melhore essa base de confiança e essa transparência e essa comunicação efetiva dentro do ambiente de trabalho. Por fim, não fique na defensiva, ou seja, eu vou aqui, eu sou o dono da verdade, vou me fechar aqui e todo mundo que vai vir para cima de mim, eu tô preparado para tudo e não vou escutar ninguém e estou sempre na defensiva. Isso também é muito ruim para a segurança do trabalho. Quando você fica na defensiva, você vira de uma certa forma, né, inimigo de todos. Não é isso que a gente precisa ter dentro do ambiente de trabalho com relação a esses assuntos. A gente precisa ter uma pessoa consciente e comprometida com a segurança do trabalho, que comunique de maneira objetiva e transparente. Isso tem que existir. E a pessoa tem que, como eu falei, tem que estar aberta. Se alguém vier com alguma crítica, qual é essa crítica? Essa crítica tem fundamento? Essa crítica tem base para ser colocada? E aí você vai discutir, vai refletir sobre isso e também entender qual é essa crítica e o que precisa ser feito para melhorado, se precisa ser feito algo para ser melhorado. Outra coisa importante também é mediação de conflitos, né? Muito interessante que nós, profissionais de modo geral, tenhamos aí alguma coisa com relação a essa mediação de conflitos. Melhorar o conhecimento com relação a essa situação, porque os conflitos vão existir, e eu digo para vocês que todos os dias a gente sempre vai ter aí algum conflito, desde aqueles conflitos mais pequenos, que são uma simples discussão, até os conflitos mais grandes que envolvem aí um acidente ou alguma estresse muito grande por algum motivo dentro da área produtiva. Então, a mediação de conflitos é fundamental
que os profissionais da qualidade, meio ambiente e saúde e segurança tenham isso em mente e saber lidar com essas situações. Sempre, sempre, a tranquilidade, mesmo que você esteja extremamente nervoso, mesmo que você esteja extremamente ansioso, mas você conseguir segurar isso, conversar como se você estivesse conversando normalmente, em alterar tom de voz, sem ser agressivo nas palavras, faz a diferença e aí você consegue raciocinar melhor sobre isso. Esse é um pouquinho do que eu queria trazer para vocês com relação a diálogo. É um assunto que rende muito mais, é um assunto que pode ser muito mais profundo, porque quando você fala de mediação de conflitos, por exemplo, existe uma série de situações, uma série de ferramentas que a gente pode utilizar para fazer essa mediação de conflitos. Quando a gente está falando de treinamento, de técnicas de oratória, existe mais uma série de ferramentas que podem ser utilizadas, inclusive cursos com especialistas para esses assuntos, para que você possa melhorar, se você se sentir vontade, quiser isso, e aí você vai conseguir tratar as coisas dentro do ambiente de trabalho de uma forma mais saudável. Não é porque a gente está no operacional, com segurança do trabalho, que a gente não possa fazer curso de oratória, por exemplo, ou um curso ou algo voltado para mediação de conflitos. Isso colabora muito para os resultados da organização, colabora para que você possa ter um ambiente diferenciado dentro da sua empresa. Lembrem-se também que dentro dessa comunicação, dentro desse diálogo, mediações de conflito, você tem, além do operacional, você tem a diretoria também, você tem as pessoas que tomam decisão pela organização. E muitas das vezes, essas pessoas acabam tendo atitudes com relação à saúde e segurança do trabalho por falta de conhecimento, por falta de diálogo. Então, no momento que você vai fazer um treinamento, a utilização de EPI, vai fazer um treinamento sobre conscientização do ambiente de trabalho, vai fazer um diálogo diário de segurança, chame essas pessoas para participarem. Oriente, capacite-as, mostre, informe essas pessoas como que a segurança do trabalho age, como que ela trata o dia a dia. Não é uma coisa fácil, não é uma conversa que normalmente acontece de uma maneira tranquila, mas você tem que buscar isso de alguma forma, expor essa barreira, porque muitas das atitudes e muito do que acontece na segurança do trabalho que vem da diretoria é por falta de conhecimento deles. Ah, não vou investir em segurança do trabalho porque só me traz despesa, é só acidente. Mas será que ele conhece realmente a função da segurança do trabalho? Será que ele conhece realmente o que a segurança do trabalho faz? O que a Comissão interna de Prevenção de Acidentes faz? O que o SESMIT faz? Então, será que ele tem esse conhecimento? E aí você vai levar esse conhecimento para ele, para que ele, né, o que eu falo, o grupo ali que toma a decisão pela empresa, para que eles possam, ou ele possa, ela possa ter esse conhecimento em segurança e poder ter uma visão diferente. Porque saúde, segurança, qualidade, meio ambiente traz retorno sim para a organização. Uma simples mudança de layout, uma simples adequação do layout, você começa a ganhar em produtividade, você ganha em redução de geração de resíduos, enfim, uma série de situações aí, eu dei só a ponta do iceberg, mas uma série de situações que você pode trazer retorno para a empresa, melhorar o ambiente, melhorar a saúde e a segurança dos trabalhadores. Eu fico por aqui, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, isso é muito importante para que a gente possa desenvolver e crescer com o canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e aproveite as redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo para você ter acesso a outros conteúdos. Inclusive, vou deixar uma outra dica para vocês. Nós, da segurança, da qualidade do meio ambiente, utilizamos muitos documentos, muitos formulários, muitas planilhas. Lá no site do Diário do TST, e na descrição, tem um combo de planilhas para que você possa adquirir e fazer uso delas. Um combo de planilhas que você vai utilizar no dia a dia, ou você já utiliza no dia a dia.
muito importante para que você possa evidenciar todas as suas atividades. Inclusive, lá tem 2 planilhas, tem 2 documentos, uma base PGR e uma base para o seu inventário de riscos, tão importante nos dias de hoje. Tivemos a alteração da NR1, a entrada do programa de gerenciamento de riscos, entrada do gerenciamento de riscos ocupacionais com plano de ação e inventário de riscos. Então, nesse combo, tem lá 2 exemplos que você pode utilizar e deve utilizar dentro da sua empresa. Então, não perca a oportunidade. Vai lá e acesse o site para você dar uma olhada nesse combo de planilhas para ver o quanto que ele é importante para você. Lembrando que são modelos, então, que você tem que adequar à sua realidade, para a sua empresa, e não são simplesmente um copy e cola. Utilize o documento, faça a análise, entenda a realidade da sua empresa e faça as devidas adequações. Um grande abraço e, lógico, eu te encontro no próximo vídeo.